Olá, pessoal. Estamos retomando aqui a nossa discussão sobre a documentação do serviço social. Só que hoje nós vamos falar sobre anamnese social. Dentro desse processo de anamnese, é importante que a gente entenda o que significa este documento para o serviço social. Ele consiste no registro de dados apresentados pelo usuário, nesse caso caracterizado como paciente, né? Acerca da sua realidade cotidiana, o que ele faz, como ele transita, né, pelo seu cotidiano, a fim de que a gente consiga delinear um perfil social desse indivíduo e consigamos, junto com a equipe multidisciplinar, determinar alguns processos para o seu tratamento. Então, qual é a importância da anamnese para o serviço social? Contribuir no processo de conhecimento da realidade cotidiana, como eu falei, na condição de paciente. Então, a anamnese social, ele não pode ser utilizado em outro recurso, né, ou em outro espaço socioocupacional, sempre na área de saúde. Esse documento, ele é gerado dentro da área de saúde. Quando nós coletamos esses dados, né, fornecidos pelo usuário, que nós vamos identificar mais adiante, nos permite ter subsídio para um diagnóstico social. Claro que, estando na condição de paciente, ele vai ter o diagnóstico médico e um prognóstico, né, a forma de tratamento daquela patologia. Mas muitas vezes vamos ter implicações necessárias para definir a forma como esse tratamento será realizado. E o contexto dele, a dinâmica cotidiana deles, é importante que a gente consiga identificar para traçar um perfil socioeconômico e cultural desse paciente, tá? Nesse processo, é importante que a gente entenda essa composição do documento. Bom, ele é composto de vários itens e aí ele se torna longo. Nem sempre vamos conseguir coletar todos os dados no primeiro contato, principalmente se for um paciente de longa permanência. Aquele paciente que tem uma rotatividade rápida, passou apenas pelo processo de emergência ou um internamento de curta duração, normalmente nós não fazemos essa anamnese, fazemos quando é um paciente que em seu tratamento ou em busca, né, do diagnóstico, da investigação médica, ele vai permanecer um período mais prolongado dentro do ambiente hospitalar. Então, nós vamos precisar de alguns dados importantes. Primeiro, dados pessoais, dados demográficos, dados da família, dados culturais, de transporte, como ele se desloca. A gente vai ver cada um desse individualmente, tá? A situação profissional dele, se ele tem vínculo, se não tem, situação previdenciária, situação econômica. A partir de cada item desses, vocês vão entender a lógica de se fazer uma anamnese social. Tá? É importante. Dados pessoais. Além da identificação, a gente precisa avaliar se ele tem ou não a documentação necessária. Tá? Muitas vezes aquele indivíduo não tem nenhum RG, né? Pessoas que moram no interior, foi transferido ou de um acidente, a gente precisa fazer essa identificação da documentação e do nome, principalmente nos dias atuais. Qual é o nome que está no RG e qual é o nome social que ele quer ser tratado. Então, de acordo com a dinâmica da sociedade, da evolução cultural, a gente também tem que se adequar enquanto profissional. Hoje, há um direito de uso do nome social, como ele quer ser tratado. Não tem coisa pior do que o paciente ser tratado como mãezinha, paizinho, pelo outro, meu amorzinho, sem personalizar. Tanto que hoje, em ambientes hospitalares, é feito na beira-leito, né, na proximidade do leito, a identificação com uma plaquinha com o nome de RG e o nome social, para que a gente consiga personalizar e, principalmente, humanizar essa relação, tá? E principalmente essa questão do nome social, existe um decreto, né, de 28 de abril de 2016 que dispõe sobre o uso do nome social. E aí vale a pena vocês avaliarem não só para a área de saúde, mas de um modo geral, como isso funciona. Na documentação, como eu falei, qual a documentação que ele possui, se tem RG, carteira profissional, CPF, cartão do SUS, se ele está na unidade pública de saúde,
né? E até mesmo se ele tem um plano de saúde, hoje é necessário que ele tenha o cartão do SUS, porque é uma vinculação de documentação e identificação. Aí já é pela via das operadoras de plano de saúde e a Agência Nacional de Saúde que faz a mediação. E o endereço completo, principalmente o endereço de alguém que a gente possa contactar. Muitas vezes ele mora só, a gente vai identificar o endereço, mas para qualquer informação ou eventualidade de contato, a gente precisa ter um outro endereço, um segundo plano, como a gente fala, né? Nos dados demográficos, nós vamos definir a característica desse indivíduo, né? O que diferencia ele, não no sentido de isolamento, nem de exclusão, nem de apartheid, não é essa a ideia, mas consigamos ter um perfil, cor, sexo, identidade de gênero, né? Não adianta ele me dizer só que é do sexo masculino ou feminino, mas como a gente personaliza isso em termos de atendimento, de gênero, como eu falei, segue a mesma lógica do nome social. Tá? A idade desse paciente, a escolaridade dele, o estado civil, né? Dentro desse conjunto de dados e de informações, principalmente estado civil, a gente vai ter uma lógica se ele tem uma família ligada a ele pela condição de estado civil ou se tem uma outra composição familiar. E aí nós entramos na esfera de identificação desses dados, tá? Com quem ele mora, com quem ele convive, com quem ele transita, quais são os contatos dele dentro desse ambiente familiar. E se há um ambiente familiar em relação a essa composição familiar. Porque uma coisa é o que compõe o eixo família. Outra coisa é com quem ele convive, tá? Ele pode ter pai, mãe, não, mas não está dentro do mesmo ambiente. E é importante que a gente saiba dessas relações, dessa composição que vai sendo desenvolvida. A dinâmica familiar, como eu falei, com quem ele se relaciona. Dados habitacionais, né? Como é a moradia dele, qual o processo de mediação, né? Ou seja, é palafita, é barracos, porque tudo isso vai interferir também no processo de interferência no tratamento dele, tá? Número de cômodos da casa, a estrutura física desse ambiente, dessa habitação dele. E o tipo de saneamento básico que tem no entorno dessa moradia, tá? Dados culturais, importante que a gente tenha muito claro qual é a religião, hábitos de vida, porque esse é o perfil do paciente que a gente vai estar desenvolvendo de um modo geral. Então, quando eu tenho bem definido, bem classificado, não é simplesmente para que eu separe esse indivíduo. É para que eu possa personalizar esse atendimento, para que eu possa utilizar competências técnicas adequadas para cada situação. Assim como subsidiar o serviço social no uso dos instrumentos e da legislação adequada. Se é um idoso, se é uma criança, se é homem, se é mulher, principalmente na condição de identidade de gênero, isso vai fazer com que tenhamos uma estrutura mais adequada para essa realidade a qual ele está sendo submetido. Primeiro porque ele tem uma patologia a ser tratada. Então, quando eu faço esse dado, né, esses levantamentos de dados deles, eu vou ter como identificar essa realidade que ele vivencia, tá? Eu vou ter como diagnosticar socialmente esse plano que ele desenvolve para chegar no tratamento, se ele vai fazer em domicílio, se ele vai fazer no hospital, se ele tem 65 anos, com quem ele vai ficar. Enfim, é um conjunto de dados que vai subsidiar não só o assistente social, mas vai subsidiar também a equipe profissional na tomada de decisão. Muitas vezes a medicação, como ele vai adquirir. Então, a família, principalmente, com quem ele mora, quem está próximo, quem vai auxiliá-lo naquele processo, vai ter grande interferência, né, ou contribuição no processo de tratamento, assim como a realidade vivenciada por ele na vizinhança, na comunidade, a partir do tipo de moradia que ele tem. Observe, então, que a gente vai fazendo uma vinculação entre esses dados, tá? Eu tenho o dado demográfico, né? Eu tenho o dado habitacional e tenho a identidade desse indivíduo. Então, eu fiz
primeira abordagem, primeira classificação dele. Nós vamos estar tratando mais adiante os outros dados que também fazem parte dessa anamnese social, mas eu deixo aqui bem fixado para vocês. Qual a importância da gente definir isso? E que não vai ser um documento gerado para uso exclusivo do serviço social quando eu defino essa primeira parte de dados. E que muitas vezes esses primeiros dados eles podem ser coletados na recepção, quando ele faz a primeira identificação da necessidade dele de tratamento. Se eu treino muito bem essa equipe de recepção, esses primeiros dados já podem ser extraídos num relatório. Eu não preciso ficar perguntando a ele novamente, tá? Em termos de nome, documentação que ele tem, endereço, moradia, quantidade de cômodos. Quando se trata da relação com a família, com quem ele mora e os dados, esses dados devem ser questionados diretamente pelo assistente social. Então, é importante que a gente saiba o que compete exclusivamente ao assistente social coletar em termos de dados e o que eu posso extrair de um relatório emitido por um aplicativo, por um sistema utilizado por aquele ambiente de saúde, tá? Então, focando novamente, só para fechar aqui conosco, dados de identificação do usuário paciente. Lembrando que a anamnese social é para uso exclusivo na saúde, serviço social na saúde. Não pode ser, não deve ser utilizado em outras esferas. Para isso, a gente vai ter outras modalidades de identificação desse paciente, tá? Ou na característica ou na condição de usuário, faremos outro tipo de ficha social. Esse é exclusivamente para a saúde. Vamos ficando por aqui, mas logo, logo a gente retorna com a segunda parte da anamnese social.